gravado também. Deixa eu fechar isso aqui. Certo. A gente vai começar falando de, assim, não conceitos teatrais, teóricos, porque só fazendo a teoria e não fazendo na prática, às vezes não é tão legal. Então, uma das coisas que a Daniel a gente achou bem importante falar para vocês conhecerem que existe, é a história do teatro. Então, a gente vai falar um pouco disso e para a gente começar a entender por que o teatro é o que ele é hoje, certo? Então, assim, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem responder, podem responder. Se não, daqui a pouquinho eu já vou explicar ela. Perdão, só mais uma coisa antes de começar o tema da aula. A aula, tal como está sendo hoje, vai estar sendo um teste e tal. Então, se der certo, a gente vai continuar fazendo aula assim, por live mesmo. Senão, a gente acha alguma outra alternativa. Daí, assim, uma das coisas que a Daniel a gente quer frisar é da importância de a gente ter essas aulas, porque a gente não ficar parado. Porque não é porque a gente não pode sair que a gente tem que ficar parado, senão a gente vai perder muito tempo, e tempo que a gente às vezes nem tem tanto, convenhamos. A gente tem o quê? Cada turma uma aulinha de 2 ou 3 horas. Então é bem importante a gente ter esses encontros pelo menos semanalmente. Eu com o Daniel estamos estudando para ser 2 vezes por semana, mas isso a gente vai explicar, a gente manda nos grupos depois. Então, é isso. Depois eu quero falar sobre comprometimento, que assim, eu vou dar as aulas e tal, vou disponibilizar os materiais, mas muito vai vir de você, muito mais de vocês do que de mim. E assim, toda aula a gente vai deixar um ou outro exercíciozinho para vocês fazerem, gravarem, ou sei lá, mandarem um textinho ou áudio. Daí a gente pede para vocês fazerem, porque, assim, eu não posso obrigar ninguém a fazer, sendo sincero. Daí eu conto com o comprometimento de todo mundo, porque daí vocês vão evoluir como artistas e a gente tem como ir andando, caminhando mesmo estando longe, certo? Então, agora voltando para o tema da aula, o que eu quero perguntar para vocês sabem como, alguém tem alguma noção de como que o teatro surgiu? Eu tenho. Diga. Ah, é pra falar? Sim. Ah, tá. Beleza. Quer dizer, eu não sei a história detalhadamente, eu sei bem o básico. Não, são básicos. Mas, tipo, tava tendo uma festa, Uhum. o cara ficou um pouco tortinho, aí ele, acho que ele pegou uma máscara, subiu no tabradinho e começou a falar que ele era Dionísio, né? Uhum. Sim. Não, é isso mesmo. Esse é o teatro Tá. como a gente conhece. Daí, Eita, tem outro jeito? não, vocês já vão ver. A sala vai ser mais ou menos sobre isso. Isso. Daí, agora eu quero perguntar para vocês, que isso vai dar o início de como que ele surgiu mesmo. Por que que o teatro e a arte surgiram no mundo? Vocês sabem dizer isso? Não? Porque o cara bebeu. Olha, é uma excelente resposta. Mas Então, é assim, pra gente falar do teatro, a gente não vai pegar a Grécia, Roma, esses lugares não. Apesar de ter do que a gente conhece como teatro hoje em dia, ter surgido lá. Já voltar um pouquinho mais atrás, lá no Paleolítico, há mais ou menos uns 4 milhões antes de Cristo. Lá, assim, a gente vai ter algumas das primeiras manifestações do ser humano no que diz respeito à arte e a achados arqueológicos, que o teatro ele data disso. O que acontecia? Lá naquela época, os seres humanos, eles tinham muito... eles não conheciam quase nada do mundo, sabe? Eles não eram seres muito racionais. Então, eles não sabiam o que era chuva, não sabiam o que eram trovões, não sabiam como que a comida nascia, crescia. Eles basicamente viviam caçando e arranjando comida, certo? Não conheciam muito do mundo. Daí, a gente vai começar a ter uma necessidade do ser humano de precisar domar esse mundo. Porque assim, ó, chuvas muito fortes podem, sei lá, jogar árvores e matar seres humanos. Caiu um trovão lá, começa um incêndio. Eles não sabem o que é o fogo. Então eles precisavam começar a, de alguma maneira, domar essas coisas. Então, é como se fosse, eles pensassem o seguinte: começou a chover lá, tem o trovão. O
trovão caiu lá. Bum! E eles começaram a se questionar. E se eles começarem a se comunicar com esse trovão ou com essa coisa da natureza de alguma maneira? Para tentar domar ela, para tentar convencê-la de algo. Então, eles começaram fazendo desenhos. Eles pegavam as paredes das cavernas, faziam desenhos sobre as coisas que eles queriam que acontecesse. Como se eles tentassem domar isso. Eles chamavam isso, os historiadores, de magia simpática. Era como se fizesse uma espécie de ritual nas paredes, tal, de desenhar e tal. E isso daria sorte ou ajudaria eles para que o que eles queriam acontecesse. Então, eles faziam isso com animais, para já na caça, com plantas, para que eles achassem comida. Tinham várias coisas, sabe? Para que parasse de chover. Tinham as mais diversas pinturas das cavernas. Só que não eram só pinturas. Eles também faziam esses rituais em forma de danças ou encenações. Porque era isso que eles se tratavam nas pinturas. Então, os historiadores acreditam que muito disso era feito. Então, tipo, tinham os dois caras lá. Daí, um deles pegava a pele de um animal que eles mataram, colocava, ia para uma postura mais de animal, enquanto os outros encenavam como se fossem quem estava caçando. E daí, no final, o cara com a pele fazia a encenação de que ele era caçado, encurralado e morria, porque eles acreditavam que as energias disso iam fazer com que eles conseguissem ter êxito na caçada. Entenderam? Então, a arte, o teatro, eles surgem da necessidade do ser humano de sobrevivência, basicamente. Porque a gente não entendia como funcionava o mundo. Então, a arte foi uma das maneiras de tentar entender ou domar melhor esse mundo. Você tem alguma pergunta? Eu vou perguntando isso periodicamente. Se tiver alguma pergunta, é só falarem. E tranquilo. Certo? É meio besta perguntar, mas é meio, tipo, dança da chuva, assim. É exatamente isso. Ah, tá bom. Dança da chuva, fingir que eles estão caçando, só que a caça é uma outra pessoa. Sei lá, pegar uma semente, colocar em um lugar, ou pegar uma árvore e começar a dançar rodeando ela. Tudo isso é uma forma rudimentar de teatro. Eu não sei vocês, mas eu queria viver nessa época. Não, com Deus certeza. me livre. Imagina ter um tiranossauro de estimação. Oh, muito legal. Não é? Não. Sério. Não. Eu achei legal. Não. Daí, Não queria morrer assim, entendeu? Muito ruim o jeito que eles morriam. Sabe? Muito sangrento. Esse é meu pterodátilo, o nome dele é Jorge. Qualquer coisa diferente era um jeito diferente de morrer. Às vezes estava chovendo, os caras não encontravam uma caverna e eles morriam nisso. Então daí a gente vai tendo essas pequenas manifestações e tal, dança da chuva, essas coisas. A gente vai aprendendo algumas coisas. E assim, daí agora a gente vai falar sobre alguns outros impérios antes ou durante o Império da Grécia, que também tiveram essas manifestações, que não foi só na pré-história que a gente tinha as danças da chuva, as pinturas rupestres. A gente tinha isso até hoje, para ser bem sincero, mas a gente vai falar de alguns lugares em específico. A primeira sociedade que a gente vai falar é da sociedade pré-colombiana. Ou seja, vai ser lá da galera que estava perto do México, no continente norte-americano, lá pro México, daí desce um pouquinho, tem o Peru. Já viram a Nova Onda do Imperador? Já. É aquela galera. Então, o que acontece? Assim, eu falei que eles faziam a dança para chuva e tal, a dança para conseguirem caça. A gente evoluiu um pouquinhozinho, e daqui a pouco a gente sabia mais sobre algumas coisas. Uma das coisas que a gente aprendeu foi a plantar nossa própria comida e a criar animais. Então a gente não precisava mais ficar indo de um lugar para outro para arranjar comida ou para sobreviver. A gente conseguia se estabelecer num cantinho e cultivando a comida e ficar lá. Daí, beleza. Alguns milênios... Isso. Agora a gente não é mais nômade. E isso é muito importante pro teatro, porque vai mudar totalmente como essa dinâmica acontece. Não totalmente, mas muda muito de como a dinâmica acontece. Daí, beleza. A gente aprendeu a se situar e tal. E assim,
não se pensava muito sobre o tempo, sobre a passagem dos dias, sobre o que era o dia, o que era a noite. Não era algo que se pensava antigamente. Mas daí vieram os maias, os astecas, os incas, que são sociedades pré-colombianas, e eles começaram a perceber que, assim, tinha uma estrelinha ali no céu. Depois de um tempo, ela caminhava para um lado. Depois caminhava de novo para esse lado. Daí, depois de muito tempo, a mesma estrelinha aparecia ali no canto do céu. Daí eles começaram a contar isso, eles começaram a desenvolver algumas noções de matemática. Ai, meu Deus, tem um gatinho. Até que eles descobriram... Onde? De quem? Tá maluco? Até que eles descobriram que o tempo, em vez de ser uma linha, como que chama? Em vez de ser tipo dia 1, 2, 3, 10 mil, 11 mil, era uma coisa cíclica, que é o que a gente acredita hoje. Ou seja, eles descobriram que existia os anos, as semanas, o dia realmente é um ciclo. Eles só não chamaram dessa maneira e não tinham o mesmo calendário que a gente tem hoje. Mas eles já descobriram essa noção do ciclo. Daí, por que isso é importante? Que eles descobriram isso através da observação dos astros. Então, eles descobriram que em um certo ponto do dia, o Sol estava sempre no topo do céu. E que em um determinado momento, sempre tinha a Lua. Daí, eles montam, não sei se eles montam o primeiro, mas eles montam o relógio solar, que fazia essa contagem de tempo de um ciclo. E muito da sociedade pré-colombiana, ela começou a se montar a partir disso. Então, a gente vai ter a noção da astrologia e a noção de que, tipo, em alguns momentos do ano, em que as estrelas estão em um certo arranjo no céu, é mais fácil para plantar. Ou em alguns momentos fica mais frio. A noção que tinha hoje as estações do ano, sabe? Eles começaram a descobrir todas essas coisas. E daí que vem o teatro dentro disso. Porque, assim, apesar deles terem uma noção maior disso tudo, eles vão ter muitas incertezas ainda quanto à vida. Eles não eram tão evoluídos quanto a gente é hoje em dia, o quesito científico, de conhecer, saber que, sei lá, a chuva é a água que vai evaporar, vai chegar nas nuvens, vai condensar e vai descer como chuva de novo. E que daí a temperatura muda isso. Eles não tinham essas noções ainda. Então, eles ainda tinham uma noção muito ritualística e muito de querer controlar isso. Muito da arte surge para querer controlar os fenômenos naturais ou para pedir que eles aconteçam. Daí, nessas sociedades, a gente vai ter a questão da religião. Assim, eles acreditavam que era mais ou menos assim. Existiam os deuses lá, que eu não sei nomes, eu não precisei tanto sobre isso para decorar, mas sobre o surgimento da vida humana, que é o que vai ser importante para a gente. Então, os deuses, primeiro eles criaram algumas formas que elas não tinham consciência. Só que essas formas não tinham consciência, elas não podiam adorar os próprios deuses. Então, eles viram que elas eram formas feitas de barro e argila, se eu não me engano. Então, eles perceberam que elas eram inúteis para eles. Então, daí, eles pegaram o milho e do milho eles criaram o corpo humano. É meio brisado isso. E daí, criando esse corpo humano, ainda faltava eles darem vida para isso. Então, os deuses deram o próprio sangue deles para criar a vida dos seres humanos, que seriam formas racionais que podiam adorar eles. Então, essa sociedade ela já veio vindo com um viés de que eles acreditavam que eles estavam lá para adorar os deuses. Assim, os deuses eram a roda que gerava tudo. Então, os deuses faziam chover, os deuses faziam a colheita ser fértil, os deuses faziam o sol voltar. Então, tudo era feito a partir disso. Então, como os deuses deram o próprio sangue para eles tinham que oferecer coisas para os deuses para que o mundo continuasse acontecendo. Senão eles iam ficar lá só no bem e bom, não iam fazer nada, e os deuses iam continuar lá, dando chuva, dando tudo que eles precisavam. Então, eles pegavam algumas certas pessoas e sacrificavam essas pessoas e animais para esses deuses. Então, daí, era como se o sangue dessas pessoas, os órgãos delas, as vísceras, fossem o que mantivesse esse mundo girando. Então, normalmente, quando tinham guerras ou quando eles iam atrás de outros povos, eles sempre mantinham prisioneiros, porque de tempos em tempos, quando eles precisavam, sei lá, quando eles viam que os astros estavam numa determinada posição, e daí tinha muita chuva, essa chuva não era legal para eles. Eles sacrificavam pessoas nessa época do ano, isso era uma coisa que acabou surgindo no calendário deles,
que, sei lá, se eu não me engano, eles tinham 18 datas de sacrifício durante o ano para 18 temas específicos, em que eles sacrificavam pessoas e animais em rituais diferentes para manter o mundo acontecendo. E daí, a gente vai falar desses primeiros rituais, de algum desses primeiros rituais. Então, eu falei que tem os maias, os incas e os astecas. Todos esses povos, eles são, de certo modo, eles são, na verdade, os povos que mais são conhecidos da pré-Colômbia, só que eles têm mais um ancestral que são os Olmecas, que foram quem descobriram a noção dos ciclos e tal, mas eles acabaram sendo muito desconhecidos. Então, é quase que os maias que vão ter vão ganhar o crédito por terem descobrido tudo isso. E daí, beleza. Vocês entenderam bem essa noção dos ciclos, da importância do sacrifício humano, de como funciona essa sociedade? Certo? Então, se alguém tiver pergunta, é só me interromper e falar. E daí, beleza. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre eu sempre confundo os nomes. Sobre os maias. Que assim, igual a gente tinha na pré-história, a gente tem vários rituais para várias coisas diferentes. Seja para agradecer os deuses por colheita, para pedir que a colheita do próximo ano seja mais farta, para pedir que pare de chover, ou para pedir para que chova, para pedir que eles ganhem guerras. A gente vai ter todos esses tipos de rituais. Eu separei alguns rituais em que eles têm encenações propriamente ditas com isso. Apesar de todo ritual, de certo modo, ser uma maneira primitiva de teatro. Porque você está empregando sentimento a algo que é feito de uma maneira certinha, sabe? Tipo, tem as falas certas, as coisas certas que você tem que fazer. Então não deixa de ser uma encenação. Não deixa de ser algo que é o primitivo do teatro. Só que eu separei algumas em que tem explicitamente encenações. O primeiro ritual que eu vou falar é um ritual maia, que ele acontecia 2 vezes no ano. Eu não me lembro em que épocas eram, mas eram normalmente em épocas de seca. O nome dele é Xaa, que eu vou colocar o nome aqui se alguém quiser anotar. Mas ele vai ter na apostila que eu vou mandar para vocês depois, que não tá tão detalhado, mas tá lá bonitinho o que acontece. Então, Xaa, que era um ritual pro deus Shaak, que era o deus da chuva. O que acontecia? Eles acreditavam que esse deus aí, ele vivia em grutas e cavernas, onde tinham lagos e tal. E tinha uma coisa que eles chamavam de aquíferos, que é como se fosse uma caverna subterrânea, que tá aqui a terra, tem uma caverninha e tem bastante água atrás. Bastante água atrás, não, bastante água embaixo. E daí, perto dessas fontes d'água, eles faziam uma espécie de celebração para pedir para que viessem chuvas. Como que era essa celebração? Era o seguinte: eles, nessas 2 épocas do ano, eles pegavam e montavam uma mesa perto ou dentro dessas cavernas, ou perto desses aquíferos. Então, era uma mesa quadrada, e ela tinha várias comidas. Dentro dessas comidas tinha o milho, que era uma coisa muito essencial para eles, porque eles acreditavam que o homem era feito de milho, tinha pão, tinha abóbora, e dentre outras várias comidas, e vários adornos e tal. No material tem uma foto dessas mesas. E daí, uma coisa que é legal ressaltar é que, assim, eles acreditavam que o mundo... Eles acreditavam na Terra plana, galera. Pelo que eu entendi. Não. Era uma espécie de Terra plana ou mundo plano. Eles não deixam bem claro isso. Porque se falar de Terra plana, mas falar de astros, isso é meio... Eu não consigo conceber. Mas eles falam algo que eu entendi como a Terra ou o universo plano. É como se tivesse vários degraus até você chegar na noção da divindade. Tinha, tipo, vários mundos. E essa comida... Pode falar. Não, continua. Tá bom. E daí, eles iam arrumando essa comida como se ela fizesse uma escadinha. Eles acreditavam que isso levaria ela até os deuses, ou isso deixaria isso mais fácil para os deuses aceitarem ela. E assim, tanto que se vocês forem ver, qualquer construção dessas civilizações, sabe? Lembra, eu vou dar de novo o exemplo do Imperador, que as pirâmides, elas tinham uns degrauzinhos, sabe? É tudo por causa dessa crença de que o mundo é feito em camadas. Então, o Imperador, ele estava sempre lá no topo e só sendo inferior aos deuses, que eram o que fazia o mundo acontecer e para quem eles tinham que
que eles tinham que louvar. Daí, beleza. Eles arrumavam a comida lá e tal. Além da comida, eles ofereciam perus, animais que eles caçavam, galinhas, e deixavam, ou às vezes, esses animais vivos, matavam na hora de cerimônias, ou caçavam antes e já deixavam ele mortinho ali na hora. Daí, beleza. Eles faziam isso e tal. E na hora que tinha o ritual grande, o ritual que acontecia, se não me engano, eram 3 ou 4 dias de ritual. E daí, no ápice desse ritual, 4 jovens, corriam umas danças lá muito loucas, isso foi difícil de achar, então tinha uma descrição muito grande. Mas tem um canto específico que eles faziam para esse deus, enquanto eles dançavam em volta dessa mesa. E 4 ou 5 jovens, eles ficavam nos cantos das mesas, encenando como se eles fossem rãs. E, e fazendo os sons que as rãs faziam quando chovia. Porque isso eu não sabia. A rã, ela tem um coachar diferente quando tá chovendo. E daí eles acreditavam que isso ajudaria a atrair a atenção e para os deuses aceitarem aceitarem a oferenda deles e, por consequência, trazerem as chuvas. Daí, beleza. Eles faziam isso além de pedir chuva, para agradecer por um ano em que a colheita pode ter sido boa ou que tiveram bastante chuvas. Certo? Entenderam esse ritual? Tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? E é como se fosse uma trilha sonora, os cantos da mesa, né? Isso. Isso. E além de ter sonora, eles ficavam mesmo, tipo, em posições de sapo. Eu não sei descrever muito bem como era isso. Mas eu sei que eles ensinavam como se eles fossem mesmo sapos. Essa era a função deles. A história do teatro é uma galera muito louca. É uma galera muito louca mesmo. A galera muito louca que estava em quarentena. Você sabe se essas religiões ainda fazem alguns desses rituais? Então, assim, algumas dessas religiões, elas morreram. Elas são sociedades extintas. Mas tem algumas que fazem até hoje. O próximo ritual que eu vou falar, ele é feito até hoje. Que é de uma outra sociedade, que também está nas pré-colombianas. Mas, assim, das que existem, eu acredito que tribalmente possa existir. Porque é uma crença que ela é passada de geração em geração. Então, eu acredito, assim, que apesar de não ter mais uma sociedade gigantesca e tal, pequenas tribuzinhas possam fazer isso, talvez em menor escala. Mas ainda acreditando nisso. Essa religião teve origem pagã, não teve? Sim. Dos rituais. Sim. A maioria como que chama? Antes do cristianismo e tal, e antes da Grécia mesmo, a maioria das religiões são consideradas pagãs. Muito por ter a questão de mais de um Deus e tal, e de acreditar em Deus como coisas naturais, como coisas não perfeitas e tal. Toda essa questão do paganismo e tal, e tem isso, de certo modo, em volta do teatro, em algumas questões. Porque assim, eu não vou falar de todas as sociedades, porque a gente tem muitas sociedades. Tem os ciganos, que tem uma força teatral bem grande, uma coisa da dança muito forte. A própria Wicca, que eu sei que a Malu gosta bastante. Tem bastante a questão do... Não sei se você gosta, mas a Malu Pitica gosta. Eu sou Wicca. Não sabia. Legal. Daí, assim, até hoje em dia, quase todas as religiões têm essa questão do rito como algo meio teatral, de certo modo. Se você for ver, assim, tem algo teatral nisso. E tá totalmente certo, sabe? É como se você empregasse sentimento para fazer algo. Então, beleza. Passamos desse ritual aí. Agora a gente vai voltar lá pra onda do imperador, porque vai ser bem importante esse pedaço da onda do imperador. Você lembra que o cara chamava Cusco? Então, a gente vai falar justamente da cidade de Cusco. Que essa era uma cidade. Eu não pesquisei para ver se tem um imperador com o nome dessa cidade. Mas é lá. Lá a gente vai ter um rito que... Peraí, só confirmar de onde que é para eu não falar errado. Eu acho que se continuar essa quarentena, a gente faz um ritual pra ver se... Eu acho. Eu acho justo. Inclusive, acho que a gente devia começar a planejar. O próximo ritual que eu vou falar é dos Incas. Uma coisa importante que eu não falei, não é tão importante, mas é legal para vocês se situarem. A gente teve lá os Olmecas, que eles são a origem de tudo. Daí a gente tem os Maias, que eles vêm um pouco depois deles, antes do declínio deles. E eles vão se difundir para outros povos. Daí a gente vai ter os Incas e os Astecas.
Tanto que foram os maias que disseram que o mundo ia acabar em 2020. Não, 2020 não. Pode ser que acabe, 2012. O calendário maia, ele acaba em 2012. Daí, dos Incas, a gente vai falar do ritual pro Deus Sol, que o nome dele era Inti-Raymi. Que, se eu não me engano, a tradução é Volta do Sol ou algo do gênero. Eu vou colocar o nome aqui também, mas tem no material que eu vou mandar para vocês. Então, como que era esse ritual? A gente tinha lá na cidade de Cusco e nas crenças desses povos, isso eu não tenho total certeza, mas eu li. Então, esse ponto específico não tem total certeza. Na religião, eles acreditavam que o mundo ele era dividido em 4 partes. E, normalmente, esses povos se dividiam em 4 tribos, que referenciariam essas 4 partes. Então, esse povo se dividiu e 4 tribos se desenvolveram nesse império de Cusco, das cidades ao redor. Daí, assim, o Sol, ele em muitas crenças, e inclusive nessas crenças, ele é considerado o astro mais importante, porque ele é o que deixa o planeta vivo, né? Convenhamos. Se o Sol acabar, nós morremos. E assim, eles acreditavam nele como o maior deus existente no universo. Então, eles faziam no dia 24 de junho, que é o solstício de inverno, esse ritual. Que assim, para quem não sabe, o solstício de inverno, ele é o dia mais curto do ano, porque ele é o dia onde o planeta Terra está mais distante do Sol. Então, eles também já tinham essa noção, e eles acreditavam que fazendo esse ritual, eles garantiriam que o Sol voltasse e que o Sol voltasse para eles no próximo ano e garantisse fertilidade nas plantações e tal, e que eles tivessem uma safra boa. Então é como se fosse um ano novo para eles, que é dia 24 de junho. E daí, como que era esse ritual? Tinha lá a cidade de Cusco, e daí os povos dos 4 cantos, eles iam para o centro da cidade. Eles iam para um lugar que eles diziam que era o Templo do Sol, que, se eu não me engano, é o centro de Cusco, e eles juntavam como se fosse uma procissão. Então, assim, era uma coisa que tinha cheia de rituais pré-feitos. Então, tipo, tinham comidas típicas, tinham danças, tinham roupas específicas. Era uma coisa muito específica, porque era para o maior deus deles. Eles se juntavam lá nessa procissão, e eles iam junto com o imperador até uma fortaleza de pedra, que eu tenho que achar o nome porque é um nome difícil, o nome da fortaleza é Sacsayhuaman, que é como se fosse, parecia uma planíciezinha, um lugar plano, com várias muralhas de pedra, um altarzinho. E daí, lá, esses 4 povos chegavam, e nesse altar, alguns sacerdotes, alguns líderes religiosos, eles faziam alguns cânticos enquanto todo mundo dançava, de novo, a dança da chuva. E eles também ensinavam coisas, ensinavam como colheitas boas, instalações de batalhas, de honrar os deuses, sacrifícios de lhamas, é o único animal que eu lembro que eu tenho certeza. Sacrifícios de lhamas, e eles tinham várias dessas coisas. Só que assim, essa sociedade, ela perdurou por mais tempo, então ela até estava vigente até depois da Grécia, como chama? Da Grécia. Só que não teve muita influência do teatro grego, porque a gente não tinha muita comunicação. Oi, Duda. Ai, gente! Ai. Tudo bem? Então, Duda, eu tô explicando aqui, depois eu mando o vídeo, daí você pega no meio, vai ter coisa dos Incas, dos Aztecas, dessa galera aí. O legal desse ritual é que, assim, as cidades pré-colombianas, elas foram depois, como chama? Colonizadas e tal. E como a gente sabe que todo mundo que é colonizado, a gente perde nossa tradição, né? Igual os tupis, foi aqui no Brasil, a gente perdeu muita tradição indígena. E o mesmo aconteceu com essas sociedades. Daí, esse ritual, que é o ritual mais importante, ele foi proibido por um dos reis da Espanha, se eu não estou enganado. Isso foi em, não sei se 1500, algo do gênero, 1500, por aí. Então eles não podiam mais fazer porque isso era considerado um ritual pagão. E daí, muito tempo depois,
com a evolução do povo, da cultura e tal, eles começaram a refazer esse ritual muito em honra aos antepassados e tal, que eles foram liberados de novo. E agora é um ritual que ele é feito por atores. Ele é um ritual que ele é ensinado todos os anos, e tem até hoje. Nesse mesmo dia, 24 de junho, lá no mesmo lugar. Então, assim, são várias festas e procissões religiosas, como chama? Várias festas, danças, tem muita comida e tal. Apesar de ser algo mais encenado, ainda recobre o que era naquela época. Então, eles saem lá de onde tinha o Templo do Sol. Daí vai a procissão de atores, são mais de 600 atores fazendo isso. Eles passam lá, chegam no templo, fazem todos os rituais, e muitas pessoas vão lá todos os anos para ver esses rituais, porque é um ritual muito importante para a cultura do povo de lá. E então é algo que remonta até hoje, apesar de ser algo que é encenado, e assim, não feito com a brutalidade que era naquela época, matando os animais, as pessoinhas. É algo que mantém a cultura e a tradição daquela época até os dias de hoje. Entenderam bem esse ritual? Querem que eu fale mais? Explique de novo alguma coisa? Tem alguma pergunta? Ou tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Daí, eu não vou falar agora, como eu falei bastante da parte ritualística dos maias e dos incas, eu vou falar um pouquinho da parte um pouquinho mais feia dos astecas, que é a parte da brutalidade deles. Que assim, como eu tinha falado lá no começo, para eles fazer esse sacrifício de sangue era um negócio bem essencial, porque sem esses sacrifícios o mundo não ia continuar rodando. Então eles iam parar de conseguir fazer as coisas do mundo, conseguir viver basicamente. Então, os astecas, eles foram o povo considerado mais brutal entre eles e o mais religioso. Então, assim, muitas vezes eles iam lá, pegavam algumas pessoas que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que se voluntariavam para serem esquartejadas, que tinha essa questão. Como morrer era uma coisa de, tipo, devolver o sangue para os deuses, devolver o que os deuses já te deram, tinha muitas pessoas que elas iam lá e se voluntariavam para serem mortas. Então, ele tinha aquelas pirâmides que elas têm a escadinha, e normalmente elas têm um púlpitozinho onde os imperadores faziam discursos ou faziam alguns ritos, né? E assim, tinha umas escadinhas para subir, ou você podia ir pelo interno. Daí, beleza, subiam a escadinha e iam lá no topo desses púlpitozinhos e faziam sacrifícios. Só que todas as escadas, elas tinham umas canaletas para o sangue descer, porque isso tinha que ficar lá na terra, sabe? Era um sangue que foi dado pelos deuses pela terra, então tinha que voltar para lá. Então, eles matavam as pessoas e o sangue ia descendo e tal, e voltava para a terra. Não contentes... Perdão? Aquele que mostra o que joga no... Perdão, que cortou seu áudio. Fala de novo. Seu áudio travou, amigo. Fala de novo. Tá com áudio? Agora tá, né? Ele tinha travado, minha internet não tá tão legal. Espera que eu não ouvi de novo. Perdão, vou tentar mais uma vez. Pra mim o áudio estava travando. Ih, travou bem. Eu vou continuar daqui a pouquinho, a hora que destravar, você fala, tá bom? Mas guarda isso, que provavelmente vai ser bem importante. Diga. Por que que os caras se voluntariavam para ser mortos? Porque, assim, eles acreditavam que a vida deles era algo que foi dado pelos deuses. Então, assim, o sangue deles... Lembra que eu falei que o sangue dele vinha dos deuses? Vinha dos deuses? Eles acreditavam que fazendo isso, se doando para... Como que chama? Para esses sacrifícios, eles estariam basicamente agradecendo aos deuses. Isso, agradecendo os deuses por terem dado a vida para eles. Entendi. E daí, tipo, tem deuses que pediam sacrifícios específicos. Se eu não me engano, e assim, é um negócio muito bizarro e inumano. Tipo, o deus da chuva, ele acreditava que eles acreditavam para ter chuva, o sacrifício que eles tinham era de crianças sendo afogadas vivas. Caraca. Eram negócios, assim, imorais. Ou tinha uma deusa que eu não lembro o pra quê. Provavelmente deve ser pra algo relacionado à fertilidade ou ao bom cultivo, que eram de mulheres que elas eram, a pele delas era tirada viva, com elas vivas. Sim, tinham... É bizarro.
E esses foram os que eu achei específicos. De onde que eles tiraram isso, tá ligado? Então. Não faz sentido. Então, eu até... não foi dessa cultura. Eles diziam que, assim, tinham uns líderes religiosos que eles eram mais ligados com estado espiritual, tá, com os deuses, que eles tinham, tipo, uns insights onde eles descobriam como eles podiam agradar os deuses, sabe? Daí foi tornando uma tradição e tal, e hoje em dia eles não fazem mais isso. Talvez tribos pequenas e muito isoladas dos seres humanos façam isso. Mas eu acredito que não, e espero que não. E daí, eles matavam a pessoinha, tiravam algumas coisas lá de dentro, e eles sempre tinham uma estátua, que eu não lembro de que deus era. Se não me engano, era também deus da fertilidade, ou provavelmente o deus que eles estavam fazendo, que tinha uma mãozinha assim. E eles colocavam o coração da pessoa nessa mão, e deixavam lá até ele apodrecer, porque eles acreditavam que isso, somado a danças, cânticos e tal, toda essa questão, ajudaria eles em alguma coisa específica. Tem alguma pergunta, alguma questão? Da gente vai já para a próxima sociedade e tal. Alguma pergunta sobre como o teatro se envolve? Eu posso continuar? Então, beleza. Daí, agora a gente falou das sociedades pré-colombianas, que tinham a questão do ciclo e tal. Agora a gente vai para um outro lugar, a gente vai lá para o Egito, que também tem uma influência ritualística gigantesca. E para a gente entender o teatro aí dentro, a gente tem que falar primeiro da sociedade. Que, assim, apesar de estar pouco teatro e encenação, todos os rituais eles têm a ver com o teatro porque eles são encenações de algo. É algo que é feito roteirizado de certa maneira e com um objetivo com um objetivo fixo. Então, isso é teatro, mesmo que de uma forma mais rudimentar. Então, beleza. Na sociedade egípcia, o que a gente precisa saber para falar sobre o teatro nela é que eles acreditavam na vida, no pós-vida, na vida após a morte. Então, assim, lá é uma cultura que tem muita questão da religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e assim como os pré-colombianos, eles acreditavam que as pessoas, como chama? Que algumas forças da natureza, alguns aspectos da natureza, eles eram deuses e tal, ou representações da divindade. Então, lá o sol também era muito importante. Se eu não estou enganado, eles têm um deus para cada estágio do sol. Então, tinha o sol nascente, o sol poente, o sol do meio-dia, o sol da meia-noite e o deus sol. Eles tinham várias representações de uma coisa só. E assim, por que eles acreditavam no pós-vida? Porque eles acreditavam que, assim, quando alguém morria, o espírito saía do corpo, ele ia para o tribunal de um deus, que é Osíris, que ele vai ser o deus do julgamento, e lá o coração dessa pessoa ele era colocado numa balança junto com uma pena. E se o coração fosse leve o suficiente para deixar a pena pesada, ou seja, se a pessoa não tivesse nenhum peso de nenhuma coisa errada no coração, ela poderia ter a dádiva de voltar à vida. Ou, caso não, tinha morrido mesmo, acabou, e é isso. E assim, só que isso era uma coisa que não era para todo mundo. Como o mundo é bem elitizado desde que se entende por mundo, a gente vai ter isso primeiramente só para os faraós e para algumas pessoas de castas muito, muito altas da sociedade egípcia. Então, assim, tinha lá esse ritual principal, que era da mumificação, que a mumificação por si só era cheia de rituais, e tinham vários rituais em volta dela. Então, eles pegavam o corpo, passavam vários óleos no corpo, abriam ele, tiravam algumas vísceras. Eles faziam basicamente um embalsamamento desse corpo para que ele ficasse em um estado em que a pessoa, depois de passar por esse ritual, conseguisse viver ali. Eles pegavam a pessoa e tal, mumificavam, faziam as ataduras lá, múmia, colocavam no caixão, normalmente colocavam dentro de pirâmides ou de algum túmulo, e junto com esse túmulo e tal, junto com essa pessoa, no caso, eles colocavam várias escrituras, vários objetos, às vezes até pessoas vivas, que ficavam ali porque quando a pessoa voltasse à vida, ela tinha que ter serviçais, no caso de alguns faraós. E daí isso era trancado e eles não saíam mais de lá nunca. Daí, beleza. Daí isso vai levar a gente para alguns dos rituais que tem bastante ação do teatro, que o teatro ele já é mais consolidado nesse momento como algo cênico.
assim, eles acreditavam também numa lenda, que era a lenda da luz contra a escuridão. Que tinham dois deuses lá que eles seriam tipo os opostos, que é Osíris, que é o deus do céu, não, Osíris não, perdão, Horus, que é o deus dos céus e tal, e da ordem, e Seth, que é o deus do caos. Então, assim, muitos desses deuses, esses dois deuses, por diversas vezes, eles batalharam entre si, porque, assim, eles tinham a questão lá do faraó, eles acreditavam que o faraó era a representação de Deus. Ele é a representação de Deus porque no Egito muito antigo, eles acreditavam que esses deuses realmente existiram, sabe, como coisas físicas e tal, e a lenda é passada de geração em geração e tal, só que agora eles só estão em um plano maior. Então, o Seth e o Horus, eles iam lá, brigavam e tal, e tipo, uma das brigas que eles dizem que eles tinham, que os dois se transformavam em hipopótamos, e eles ficavam debaixo d'água, vendo quem prendia mais a respiração. Tem uns negócios nada a ver, mas tem uns que são de treta mesmo, de fight. Daí, eu não sei exatamente como ocorreu essa disputa, sabe? Eu sei que ocorreu uma disputa entre esses deuses para ver quem seria o legítimo herdeiro do Egito, o rei do Egito. E daí, nessa briga e tal, o que eles descrevem, que é, tipo, tem que acontecer desse jeito, é que Seth, ele arrancava o olho de Osíris, tanto que, não, o olho de Horus, que representava sabedoria e tal, tanto que a gente tem muito esse símbolo hoje em dia do olho de Horus, sabe? Que é aquele olhinho que tem aqui puxado para baixo, um delineado forte e tal. Ele é o olho de Horus, tem uma representação de sabedoria muito grande e tal. Ele tirava esse olho de Horus, e nesse mesmo momento ele tinha os testículos cortados por Horus. Eu não sei porque isso é importante, eu sei que todos os lugares que eu vi, eles retratam isso como algo importante no ritual. Daí, no final, acaba que Horus vence, eles colocam o olho dele de volta, daí ele vira o rei do Egito e tal, beleza? E ele e o Sete voltam, se reconciliam, tem até contos que incitam que esses dois já tiveram algo romântico, de certa maneira, eu não li muito sobre isso, li bem por cima. Daí, beleza, tem toda essa historinha como que chama? Tem toda essa historinha deles tretando lá e tal. Daí, e seriam a luz contra as trevas. Eles faziam, as pessoas que seguiam esses dois deuses, normalmente encenavam essa luta na frente de grandes templos, ou em honra a algum morto, porque eles acreditavam que tinha essa questão de honrar os mortos pós-vida e tal, acreditavam que isso podia ajudar eles no pós-vida, ou mesmo agradar os deuses. Também tinham rituais em volta do Nilo, onde eles onde eles dançavam às margens do Nilo, provavelmente faziam alguma coisa, questão de algum cântico, para garantir que eles tivessem a alta do Nilo, para eles conseguirem plantar ali as margens e tal. E entenderam bem esse ritual? Ficou entendido? Alguma pergunta? Então, beleza. E daí, a gente vai ter, entre muitas aspas, uma das primeiras profissões relacionadas com teatro no mundo, que são as carpideiras. Que, assim, tudo que eles fazem no Egito é muito relacionado com o que aconteceu com os deuses. Tipo, a questão da mumificação, ela começou a ocorrer porque eles acreditavam que o Sete lá, que era o deus do mal, ele matou Osíris, que era o deus principal lá, matou, esquartejou ele e separou lá por vários lugares. Daí, a crush do Osíris foi lá, pegou todos esses pedaços, colocou todos eles juntos e fez esse ritual de mumificação, daí Osíris voltou à vida. Então, por isso que eles acreditavam que eles tinham que mumificar. Então, muitas coisas vêm dos deuses. Daí, essas carpideiras, o que elas eram? Elas eram mulheres que eram contratadas para chorar a morte das pessoas. Então, elas ficavam lá enquanto o mortal sendo velado e tal, todos os rituais, e ficavam chorando por ele. Por quê? Figurante. Exatamente. Inclusive, isso existe até hoje em dia. Daí... Perdão. Então, o que aconteceu? O Horus morreu lá. E daí, as irmãs dele, que eram a Isis e a... Peraí que eu tenho isso anotado, só para não falar nada errado. Isis e Nefis, elas lamentaram a morte dele. Elas lamentaram a morte dele e mostraram como a morte pode ser algo ruim, apesar de existir esse pós-vida. Então, surgiu essa noção de que
como que chama? Na morte tinham que ter sempre alguém lamentando essa morte. E daí isso é algo teatral por quê? Porque assim, não era só chorar. Tinha, como que chama? Tinha todo um jeito de, como que chama? Delas fazerem isso. Então, tipo, tinha todo um corporal. Eu não sei a descrição disso, eu tô chutando, mas eles falam que existia esse corporal. Como que chama? Delas ficando encolhidas assim, e tal, e tremendo, e chorando. A única coisa que eles citam sempre é que elas sempre pegavam os cabelos e jogavam na frente do rosto, tipo Samara, sabe? Pra tampar os olhos, para mostrar como a morte podia ser algo horrível e tal. Isso ficou meio dúbio no meu entendimento sobre isso. Mas não deixa de ser algo encenado e algo que tem a ver com o teatro também. Certo? Então, essas são as duas maiores... Como que chama? Não as duas maiores, duas dos exemplos em que eu peguei do Antigo Egito. A gente vai ter também, esse eu não pesquisei tanto, mas eu sei que existe, alguns rituais ou danças lá no Oriente, no Japão e na China, que são algumas sociedades bem antigas, que lá a arte se desenvolveu muito na parte da dança. Então, era muito coisa de danças ritualísticas e tal. Eu sei que eles faziam danças com pétalas e plumas para louvar os deuses e pedir, como chama? Pedir para que eles conseguissem ir bem em guerras, para que a colheita fosse farta. E, como que chama? Lá eles tinham também uma figura muito importante que eram os samurais, que eles eram, como que chamam? Os mestres de elite para guerra e tal. Eles eram os caras que matariam geral. E muitas vezes eles têm, como que chama? Contos de pessoas encenando grandes batalhas de samurais, encenando em honra de samurais que já morreram e tal. Isso é uma coisa que eu não precisei tão a fundo, mas é legal saber porque todo o resto do que eu falei foram coisas muito ocidentais. Então, para saber que o Oriente também tem bastante manifestação. Só não consegui achar com muito afinco elas, apesar de ter procurado. E assim, aqui eu tô falando de algumas sociedades, mas vão ter muitas. A gente vai ter toda uma sociedade indígena ao redor do mundo, os nórdicos, a gente vai ter os próprios tupis aqui do Brasil e tal. E assim, eu peguei de alguns específicos e tal. Foi inclusive um arqueólogo que me ajudou a ver alguns importantes, que é o Vini, que a Mari conhece o Vini. Ele que falou a fala desses e desses, tal, que vai ter. Mas sempre vão ter mais, sabe? Isso aqui é só para mostrar que o teatro existe. Então, voltando um paralelo lá no começo da aula, a gente tinha falado que a arte ela surge porque a gente precisa começar a domar e entender melhor como o universo funciona. Então, vocês veem que antes eles faziam rituais para caçar e tal, e agora que evoluiu, que eles aprenderam que eles não precisavam mais caçar, eles faziam rituais para outras coisas, para ter chuva, porque a chuva garantiria que eles teriam uma colheita fértil. Então, a arte continua tendo esse papel de ajudar o ser humano a entender como o mundo funciona e, de certo modo, a sobreviver. Então, a gente pode dizer que, de certo modo, a arte, essas crenças surgem para que o ser humano sobreviva. Então, assim, a gente foi vendo essa evolução. Primeiro tive os pré-históricos, depois os pré-colombianos, os egípcios e tal. E é bem essa questão. Você tem alguma pergunta sobre tudo isso? Alguma coisa que vocês querem que eu repita? Algum questionamento? Ou posso continuar? Pode continuar. Então, belezinha. Agora, eu vou falar sobre o berço do que a gente chama de teatro hoje em dia. Que são... isso eu vou passar bem por cima, tanto que, assim, eu marquei a aula até às 8, porque sempre tem aqueles problemas técnicos e tal, mas pode ser que acabe antes. Então, eu vou passar bem por cima, porque na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, e é legal ter bastante informação. A gente vai falar sobre os gregos, que foi onde propriamente surgiu o teatro. Os gregos, eles têm uma relação muito grande com a arte em todos os sentidos. E assim, eles tinham uma relação muito grande com a escrita, com a música e até com pinturas ou esculturas. Daí, assim, eles ainda louvavam os deuses, ainda tinha toda aquela questão do ser politeísta, que é de acreditar de vários deuses e tal, e cada deus representava uma coisa. Então, tinha uma cidade lá, que era
a capital da Grécia, se eu não me engano. Eu vou fazer falando alguma coisa errada na parte geográfica, porque eu não sei tanto sobre isso. Que era Atenas lá, onde aconteceu metade do que a gente vê na história acontece naquela cidade. Então, beleza, tava lá em Atenas, eles tinham um deus que era Dionísio. Dionísio, ele era o deus das festas, do vinho, da fertilidade e, posteriormente, do teatro. Então, assim, se em outras civilizações eles atuavam ou faziam rituais em honra aos deuses, ou para pedir algo para os deuses, ou para acreditar, como chama? Ou para agradecer algo dos deuses, aqui um dos rituais que eles faziam é porque eles acreditavam que os deuses eram uma coisa meio etérea, sabe? Uma coisa que estava acima de tudo, meio intocável e tal. Então, eles tinham que arranjar um jeito de chegar mais perto desses deuses. E esse jeito foi a bebida. Então, eles tinham o simbolismo da bebida como algo que os elevaria, deixaria eles mais próximos dos deuses. E, no caso, essa bebida era o vinho, que era bebido nessas Dionísias, que eram as festas em honra a Dionísio. No caso, não é mentira, né? Não, isso aconteceu de verdade. Assim, essas festas eram várias celebrações, inclusive aconteciam mais de uma vez no ano, e mais de uma festa, mas eu não tenho tantos detalhes sobre isso, só ali por cima. Então, assim, tinham canções, danças, muita comida, muita gente no bacanal e tal. E daí, tinha essa questão de beber. Daí um dia, um cara lá, como quem não quer nada, tava um pouco altinho, não tava também. Ele pegou uma máscara, que a sociedade grega tinha muita questão das máscaras. Inclusive, só citando o que já viu, as cidades pré-colombianas também tinham muita questão das máscaras. E quando vocês forem ver construções, sempre tem muitas coisas de máscara, de rostos entalhados e tal. Mas isso não falaram nada de propriamente em alguns rituais. Deve ter, mas só para citar. Então, beleza. Ele pegou uma máscara, que é uma máscara que simbolizaria Dionísio, que era a máscara de um homem com cachos de uva pendurados. E ele chegou lá, subiu no tablado e falou: "Eu sou o Dionísio!" E começou a falar que era um deus, não sei o quê. Isso para alegrar a festa. E uma coisa que podia ter sido mal vista pela sociedade, pelo contrário, foi muito bem vista. Então eles começaram a usar disso, sabe? Então, tinha toda essa questão das máscaras. Todo ator nunca atuava com o rosto assim igual hoje em dia normalmente. Sempre tinha a questão das máscaras para caracterizar o personagem. E como, infelizmente, o machismo paira desde essas épocas, só homens podiam atuar. Então, assim, mesmo que fossem mulheres, o personagem fosse uma mulher, era um homem representando. E, assim, é interessante falar que eles começaram a atuação com sempre só um personagem. Então, as primeiras peças, as primeiras encenações do que a gente chama de teatro hoje em dia, elas vinham com apenas um ator, que era o protagonista. Depois teve não lembro se era duotagonista e o tritagonista. O tritagonista tem certeza do nome. Que daí eram peças com até 3 pessoas. Depois foi se abrangendo, provavelmente, e deixou com personagens limitados. Mas daí, a gente tinha essa questão, primeiro, todas essas festas em que eram feitas algumas encenações, agora eram feitos sacrifícios ainda, agora, se eu não me engano, só de animais. E eles sacrificavam, tipo, javalis, depois eles comiam e tal. E daí o teatro foi surgindo. E daí, nessa época, o que a gente tem do teatro são a tragédia e a comédia. Tanto, isso eu posso estar enganado, mas eu acredito que seja isso mesmo, que o símbolo do teatro hoje em dia, que são as máscaras da tragédia e da comédia, datam disso. Que eram os 2 estilos que foram os precursores de todos os outros estilos de teatro que começaram a vigorar hoje em dia, que inclusive vai ser o que a gente vai falar no que vem. Mas, não, ano que vem não, semana que vem. Mas eu vou falar um pouquinho dessa tragédia, dessa comédia. Então lá, eles acreditavam que o teatro ele tinha que mostrar uma coisa para o público igual a gente acredita. Então, eles tinham as tragédias que falavam, só para confirmar, que falavam sobre 3 coisas principais. Que elas falavam sobre a lei, a justiça e o destino. E, normalmente, elas acabavam com o protagonista morto nas histórias. Então, eram histórias que muitas vezes falavam do que aconteceria se você desobedecesse às leis dos deuses, ou às leis da Grécia, ou falavam sobre como o destino sempre acontece. Eles tinham bastante essa questão de acreditar no destino.
E daí a gente vai ter alguns exemplos. A gente vai ter as Ilíadas, a Odisseia. Eu posso falar algo errado, gente. Se eu falar, se vocês souberem, me corrijam. Tem Eros e Psique. Tem um super famoso que eu não lembro, do cara que chama Casa, Capa pra Mãe, que é antes de Medeia. Tem Medeia, tem vários exemplos. São tragédias, e eram as peças mais predominantes nesse lugar. Não chama esse lugar, não. Nessa época. E elas tinham como intuito instigar algo ao ser humano, ou às vezes até amedrontar, sabe? A galera queria fazer muita fuleira, queria pegar e não seguir as regras dos deuses, ou as regras que eram impostas na sociedade. Às vezes, em forma de peças de teatro, eles colocavam o que aconteceria se acontecesse, para manter a ordem, de certo modo. Ou às vezes só para, de novo, aquela questão da natureza, mostrar como o destino sempre se cumpre. E a gente tinha também a comédia, que o intuito dela é simplesmente divertir o espectador, e daí a gente vai ter as sátiras, que são que é o principal tipo de comédia que a gente tinha nessa época. Que seria uma forma de representar a vida de uma maneira mais engraçada e mais debochada. Sabe? Fazer as coisas seguiam fatos que a gente tinha na vida de maneira mais exagerada, de maneira mais cômica, pegava as atrapalhadas que aconteciam e tal. Tinha muita crítica nas sátiras também, não tinha? Sim, sim. As sátiras de escárnio, que elas vão contar algo de maneira satírica para criticar algo da sociedade. E daí a gente vai tendo isso é bem por cima do que a sociedade grega tem sobre o teatro. Eu vou falar um pouco mais disso semana que vem e tal, eu ou o Daniel, porque daí a gente vai entrar nos estilos de teatro, sabe? A gente tem muitos estilos de teatro. Como chama? Tem a gente tem agora a comédia e a tragédia, depois a gente vai ter a tragicomédia, vai ter a comédia dell'arte. São milhares. Depois de muito tempo a gente entra no teatro contemporâneo, nas performances, é muita coisa. Assim, tipo, só na tragédia e na comédia já tem várias coisas diferentes, vários estilos diferentes da tragédia e comédia. Então, isso eu vou explicar mais semana que vem com mais afinco pra gente entender. Porque às vezes a gente tá vendo alguma coisa ou tá atuando alguma coisa, a gente nem sabe o que é. Sabe? A gente não sabe que tal peça é impressionista ou é expressionista. Ou tal peça é inspirada na comédia dell'arte, que é de tal lugar. A gente não sabe essas coisas. E assim, nem é cobrado que a gente saiba, porque a gente passa muito prático. Mas é importante a gente saber esse teórico. Um exemplo. Tem um movimento expressionista, que ele tinha formas muito grandes e tal, muito caricatas. O Tim Burton trabalha muito com o expressionismo. E assim, esse é só um exemplozinho e tal, sobre o que eu vou falar melhor. Mas essa aula toda foi só pra gente chegar num ponto. Que a arte, ela surgiu no mundo porque o homem precisava se expressar de alguma maneira e precisava entender como o mundo acontecia. E assim, partindo do ponto de que nós ser humanos, somos um mundo, como chama? Somos um próprio mundo, hoje em dia a gente pode dizer que a arte é uma maneira da gente se entender, ou seja, entender o mundo que existe dentro de nós mesmos e mostrar para o outro um pouco do nosso mundo, certo? Profundo, caralho. Louco, né? É? E daí, ver como uma pintura lá nas cavernas, que era para eles conseguirem caçar, foi se modificando para dança de chuva, foi se modificando para se chegar mais perto dos deuses e fazer jus a eles, foi se modificando e hoje é o que a gente faz. É muito louco pensar nisso. Exato. E assim, tudo aquilo é arte, tudo aquilo é teatro. A própria dança tem muito da questão do teatro. Porque a dança nada mais é do que você expressar com o corpo, expressar algo com o corpo. Sem fala, coisas que a gente pode fazer no teatro. Então, tem um estilo que chama dança-teatro, que usa muito da parte técnica dos dois. Mas ambos estão muito interligados. A arte é muito interligada em seu todo. E essa é uma noção que a gente sempre tem que ter. Não é tipo, o teatro aqui, a dança lá, a música lá, não sei o quê. Tudo tá aqui juntinho, tá tudo sempre junto. Tudo é arte. Então, mais ou menos era isso que eu queria falar pra vocês, galera. Você tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Vocês acharam legal que vocês não conheciam? Não conhecia 90% do que você falou, então nem adianta comentar, né? E daí, assim,
essa aula está sendo gravada, então eu provavelmente vou ter que upar ela pro YouTube, porque vai ser a melhor maneira de todo mundo ver depois ela inteira. E assim, eu vou disponibilizar um materialzinho que não vai ter nada sobre os gregos, vai ter até sobre a parte do Egito. Bem detalhando os rituais e tal, falando sobre tudo isso que a gente falou, para vocês terem isso como algo escrito, porque às vezes é importante, às vezes a gente esquece de alguma coisa, é bom lembrar. E com alguns exercíciozinhos, 2 exercícios para vocês. Eu vou falar os exercícios aqui e tal, e daí assim, eu peço que vocês mandem para mim ou pro Daniel, até daí sábado da semana que vem. São coisas simples, mas pra gente se manter sempre em atividade. Então, os exercícios são o seguinte, vou até ler os enunciados. 1. Envie um áudio ou uma mensagem para um dos professores falando sobre a importância da arte através das eras e porquê do seu surgimento no Paleolítico. Então, vocês vão falar, tipo, conforme o passar do tempo, por que a arte é importante? Por que ela é importante desde a época onde data a existência do ser humano até hoje em dia, sabe? Não precisa ficar pensando era por ela, mas falar por que essa importância existe e por que ela surgiu lá atrás. Foi uma coisa que a gente falou bastante. Isso também é teórico, então a gente vai ter uma coisa prática, porque a parte prática do teatro é bem legal. Então, assim, desde a antiguidade, o humano se vê na necessidade de ritualizar as coisas, dando a elas um teor sagrado. Daí, dados os conhecimentos adquiridos nessa aula que a gente teve, ou tal, em outras aulas, se vocês quiserem pesquisar mais, e o material da apostila, eu vou pedir para vocês fazerem um videozinho de pelo menos 1 minuto, em que vocês vão pegar uma ação cotidiana de vocês, qualquer ação, e vão transformar ela num ritual. Certo? Qualquer ação. Da hora. Transformar ela num ritual. Então, porque daí a gente vai se manter fazendo uma coisinha e tal. E é bom que a gente tenha material, porque a gente mostra para a população que a arte ainda está se movendo. Que a gente ainda está fazendo coisas. Então, assim, a gente provavelmente vai pegar e vai postar isso em algum lugar, ou ir postando aos pouquinhos e tal, pra gente mostrar que, assim, a gente não pode mais se ver, mas a arte não parou, não. Certo? E, gente, era isso. Se tiverem mais alguma coisa a falar, alguma coisa a questionar, algum ponto positivo ou negativo, se vocês acham que esse formato de aula dá bem certo, vocês curtiram esse tipo de aula? Eu gostei. Sim, gostei. Assim, Eu gostei, Esse- achei fofo. assim, a gente vai tentar fazer algumas coisinhas mais práticas, mas, assim, na maioria vai acabar ter que sendo alguma coisa teórica, mas é bom que toda a parte teórica ajuda a gente a ter como chama, uma evolução prática. Que a galera que fez aula comigo no passado não tá aqui, mas a gente começou a estudar Stanislavski e o livro dele. Eu passei muita coisa teórica, e assim, a nossa cabeça, assim, são umas coisas que aparentemente são muito bobas, mas você fica pensando, caraca, os caras realmente eram um gênio. Por que eu nunca coloquei isso na minha atuação? Tanto que esse autor é um autor que a gente vai pegar e vai falar sobre ele também. Não sei se você, eu ou o Daniel, mas a gente também vai falar sobre ele e sobre o livro A Preparação do Ator, que é o primeiro dos 3 livros que ele escreve. Daí, se alguém tiver interesse em ler o livro, eu tenho ele tanto em PDF quanto em videoaula. Eu mando lá no grupo, então. Mandar tanto o link das videoaulas, Malu. Mandar tanto o link das videoaulas, não, do audiobook, quanto o PDF. E é incrível. Assim, não é um livro que ele fica falando, não sei o quê, capítulo 1, ponto neutro, 2 pontos. O ponto neutro é o ponto que o ator deve estar. Ele conta como se fosse uma história mesmo. É a história de um grupo de atores com um diretor, e é o cotidiano desses atores nas aulas. Então, ele vai mostrando exercícios, vai falando e vai explicando o porquê de cada coisa, sabe? Então é bem legal. E assim, o método dele foi se espalhando, e hoje em dia é um dos métodos mais vistos hoje em dia, tá? É bem legal de estudar. Eu particularmente gosto bastante desse método. Bom, gente, Algum filme legal? eu acho que sobre Stanislavski não. Eu vou dar uma procurada, daí eu mando pra vocês. Mas eu acho que filme não. Diga. Posso tentar te mandar a peça que eu escrevi por PDF? Porque agora que eu tô com tempo, daí eu te mando, daí você... Sem problema, meu amor. Da maneira como vocês puderem mandar, vocês me mandam. Tá bom? Tá. Como chama? Eu mando pra vocês o PDF e tal. E o videozinho e tal, e a coisa escrita, pode ser de qualquer maneira. Sei lá, se querem enviar por e-mail e tal, só falar, enviei por tal lugar. Só enviando que é importante, que daí também, aquilo que eu disse, a gente mostra que a arte jordanense não parou. Que isso é muito importante. Não sei se vocês viram o vídeo da Lia, que as minhas tias fizeram e tal.
Tanto que as minhas tias, elas me deram um pouco de material para trabalhar sobre Stanislavski. E eu vou repassar esse material para vocês. Tá um material muito legal. E assim, vamos mostrar que a arte não acabou. A gente, era isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Qualquer dúvida que vier quando vocês estiverem lendo a apostila Rosa da Justiça, só me mandar ou mandar pro Daniel. E é isso, gente. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Obrigada, Boa noite, gente. Obrigada, eu. Espero que tenha sido maçante, Thiago. Até mais. Eu amo muito todos vocês. Eu gostei. Beijos. Obrigado. Então,